Saudações a todos. Vamos buscar no livro Encontro Marcado, escrito por Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier. O capítulo 50 é muito interessante, quando o erro apareça. E ele vai trabalhar, então, Emmanuel vai trabalhar a atitude à frente de nossos erros, Então, como enfrentar ali quando nos deparamos com os próprios erros? Então, ele discorre sobre o tema. Surge comumente para todos nós um instante de reconsideração dos próprios erros, em que basta às vezes experimentamos dolorosa impressão de autofalência. Intentávamos completar construção determinada e a ventania das circunstâncias adversas nos derrubou as vigas iniciais. Começávamos a resolver um problema difícil e ei-lo que se complica, como que a destacar-nos a incipiência. Revoltados contra nós mesmos, ensaiamos escapatórias diversas e asseveramos desencantados. Trabalhei quanto pude, tentei lutar, sou um fracasso, reconheci que não presto, a realização era alta demais. Para que prosseguir? Deixo isso a quem possa. Fiz força. Semelhantes afirmativas parecem testemunhar expressiva modéstia, atraindo simpatia e admiração em nosso favor, mas na essência não valem. Quando o erro apareça em nossa área de ação, recordemos o motorista diligente que se atira a conserto e não a queixume ante o carro enguiçado e estabeleçamos primeiramente a pausa de revisão. Excelente exemplo dado por Emmanuel. Quando o erro apareça, nós temos que nos comportar como o motorista. Quando o carro quebra, Ele vai reclamar ou ele vai se movimentar para resolver a questão? Aceitemo-nos tais quais somos, fracos, imperfeitos, rebeldes ou reincidentes no mal. Fitemo-nos no espelho da razão pura, raciocinemos, observemos os pontos vulneráveis em torno dos quais as nossas faltas reaparecem. É importante nesse conhece-te a ti mesmo, nessa busca íntima, nesse mergulho em nós mesmos, observarmos quais são nossos pontos vulneráveis, porque são esses pontos vulneráveis que estão sempre proporcionando que erremos. São as nossas fragilidades, os nossos pontos fracos. Então, verifiquemos claramente em nós aquilo que desaprovamos nos outros. Então, observemos os pontos vulneráveis em torno dos quais as nossas faltas reaparecem. Verifiquemos claramente em nós aquilo que desaprovamos nos outros. Aqui é Emmanuel nos fala isso, toda a psicologia nos aponta para isso. Por quê? Aquilo que nós percebemos muito enfaticamente no outro, muito intensamente no outro, são os pontos que estão em nós. Então, verifiquemos claramente em nós aquilo que desaprovamos nos outros. Nenhuma tentativa de evasão pela tangente do desculpismo. Anotemos as nossas necessidades morais, sem esperar que alguém nolas aponte. E lancemo-nos à obra restaurativa. Corrigir-nos sinceramente e recomeçar trabalho de autorreeducação tantas vezes quantas se fizerem precisas. Ocasiões sobrevêm nas quais o abatimento é tão grande perante os nossos erros que muitos de nós se aventuram a pronunciar a palavra impossível para qualquer convite à renovação.
Quando isso aconteça, fujamos de perder tempo articulando frases de autopiedade. Sentar-se à beira da estrada para lamentar o mal sem remédio é tão perigoso quanto cair e refocilar-se indefinidamente no chão. Por maior que seja o erro em que estejamos incursos, reiniciemos pacientemente a tarefa em que nos malogramos, recorrendo à oração. Em verdade, ninguém pode substituir-nos no esforço que é nosso, mas todo esforço somado à oração quer dizer nós com Deus. Belíssimo chamamento, belíssima orientação. E como nos são caras as orientações, como nos são caros os conselhos abençoados, como são bem-vindos. E buscando agora, para completarmos a nossa reflexão, no livro Estante da Vida, pelo Espírito Irmão X, o Irmão X nos traz através do Chico, no capítulo 11, lição viva. A caminho do aeroporto, Aristeu Soares comentava com o amigo Alcides Mota os ensinamentos recolhidos na reunião mediúnica da véspera e estabeleceu-se de pronto curioso diálogo. Creio absolutamente inoportuna qualquer pregação tendente a ferir-nos a independência, falava Soares decidido. Então, um era o Aristeu Soares, que é o que disse isso, né? Que não gostava de colocações que feria a independência, feria, portanto, o livre-arbítrio, e ele conversava assim com Alcides Mota a caminho do aeroporto. Mas volvia Mota reticencioso. O assunto não comporta evasivas, falava novamente o Aristeu Soares. O assunto não comporta evasivas. Os espíritos amigos que se comuniquem, que consolem, que instruam. No entanto, nada de fabricarem freios psicológicos copiando as religiões do passado. Mas estamos no estágio da reencarnação, à maneira de alunos na escola. Não sabemos tudo e nem dispensamos o auxílio de professores que nos apontem o caminho certo para que venhamos a errar o menos possível, falava o Mota, né? E o Soares, ninguém aprende sem experimentar a lição por si próprio. O Mota, por sua vez. A função do ensino será, de certo, conduzir-nos à experiência sem quedas desnecessárias. Você está procurando subterfúgios. Não, meu caro. Compreendamos que os bons espíritos nos ajudam sem coação. A lei de Deus nos conclama a viver hoje de modo mais elevado que antes. Você, claro, não quererá repetir as mesmas faltas de passadas reencarnações. Aí, o Soares fala, isso é outra coisa. O ensinamento é luz para o íntimo. Concordo em que os benfeitores espirituais nos eduquem os sentimentos. Entretanto, a meu ver, não é justo que se aproveitem do intercâmbio conosco para nos arredarem da regalia de proceder como quisermos. Serão bons amigos, sem dúvida. Contudo, na maioria das vezes, fazem-se doces e afáveis para induzir-nos a uma posição de disciplina que não aprovo. Nada de exposições acerca de penas e lágrimas além-túmulo e de apelos constrangedores a essa ou aquela atitude ante os princípios de causa e efeito, quais se devêssemos desempenhar o papel de crianças assombradas. Soares, Soares, você, ao que vejo, não percebe que os instrutores espirituais nos guiam para o bem, exclusivamente para o bem. Então, o amigo Mota tentando de alguma forma
alertar, né, que o Soares estava interpretando mal a posição dos espíritos, nos ajudando, nos orientando, não nos coagindo, mas nos intuindo, nos orientando. E o Soares, então, fala: compreendo que se prove a imortalidade da alma e aceito a necessidade da convicção, mas não justifico advertências e avisos de amigos encarnados ou desencarnados. Se todos dispomos de livre-arbítrio e se a própria doutrina espírita consagra a responsabilidade pessoal, por que motivos discursos ou escritos de corrigenda ou reprovação? Colocava então o Soares, né? Mota, porém, não esmorecia na sensata argumentação com que se impunha e replicava enquanto o ônibus deslizava célere. Lembre-se de que estamos na Terra, mundo de provas e expiações. Somos, na humanidade, os membros de uma só família, na obrigação de amparar-nos e defender-nos mutuamente. Em muitas ocasiões, em vez de agirmos com acerto, procedemos à feição de loucos. Ora, nem sempre cumpriremos o dever de solidariedade, oferecendo rosas e caramelos uns aos outros. Um companheiro prestes a afogar-se é salvo através de um choque providencial. Não, diz o outro, né? O Soares, não, nada de escapatória. Acidente é outra coisa. Refiro-me a conselhos que ninguém pede. O Mota, por sua vez. Onde colocaremos, então, a medicina preventiva e os preceitos da ordem moral? Num planeta qual o nosso, não podemos ignorar o valor da polícia e da imunização. Não me venha com sofismas. Sou contra qualquer palavra da terra ou do mundo espiritual que intente furtar-nos o direito irrestrito à liberdade de ação. Nisso o veículo parou e a conversa interrompeu-se porque o avião estava quase a decolar. Mais alguns minutos e os dois companheiros se achavam a pleno céu, confortavelmente instalados no rumo da capital argentina. Tudo corria às mil maravilhas, quando, a meio da noite, ambos viram certo companheiro de viagem, evidentemente enfermo e em momento de insânia, ajustando uma bomba rente a si próprio para suicídio espetacular. Foi então que Mota falou para Soares com excelente lógica. Agora, meu caro, recordemos nosso desacordo e examinemos a prova diante de nós. Tomamos medida contra o vizinho em delírio ou comprometemos conscientemente não apenas a nossa vida, como também a vida de dezenas de passageiros? E não é só. É preciso agir com prudência, ou iremos todos pelos ares. Aristeu Soares, né? Concordou num sorriso amarelo. É. E enquanto Mota se dirigia cauteloso ao comando da nave para a solução pacífica do problema, foi o próprio Soares quem se abeirou afetuosamente do louco e, após identificar-lhe a condição de espírito revoltado, passou a adverti-lo em palavras de brandura e entendimento, chamando-o por irmão. Vejam, e assim termina essa narrativa de Irmão X. Vejam que grande exemplo ele nos trouxe, sempre baseado em situações que lhe chegavam ao conhecimento, né? E ele buscava esses conhecimentos todos para nos trazer, como um repórter do além, né? Nos trazer
essas experiências vivenciadas por ele ou conhecidas por ele, como nos fez André Luiz, né, que tanto se esmerou em nos trazer ali tantos aprendizados. E da mesma forma, o Irmão X não são livros propriamente ditos, né, no estilo de André Luiz, de uma profundidade mais específica, mas nos traz belas reportagens, belas histórias, belas narrativas que nos trazem muito ensinamentos como essa que ele denominou lição viva e vem bem ao encontro dessas situações, né? Que podemos observar em nós, ou quantos não vivem uma situação de uma rebeldia em relação a toda e qualquer ponderação, né? São pessoas que querem agir por si mesmas, né? Não são abertas a uma ponderação, né? A uma colocação, não aceitam de boa mente ali uma palavra, um conselho, um alerta, né? Quantas vezes um alerta, porque entendem que, tendo o livre-arbítrio, são livres para agirem como bem entender, né? Mas justamente essa lição experimentada pelo Aristeu Soares nos mostra que nos momentos ali da situação é preciso que haja uma intervenção, é preciso que haja uma ação. Evidentemente que aqui, no plano dos encarnados, eles puderam agir ali, um buscando lá a cabine, né, dos pilotos e ele mesmo ali se acercando daquele que estava enlouquecido, buscando o próprio suicídio, né, num avião. Então, isso demonstra ali o grau de loucura, né, de perturbação ali na razão de um suicídio para alcançar a todos, né, na falta de coerência em tudo isso, não só pelo suicídio, que já é a maior das incoerências, né? Porque é acreditar em algo que não se dará, né? É alguém que crê na imortalidade da alma, né? E tão logo cometa o suicídio, perceberá que continua vivo. Então, é uma das maiores ilusões, né? Daqueles que buscam esse trágico caminho. Então, ficam essas lições para nós nesse sentido de que são muito bem-vindas, né? As orientações, o aprendizado que recebemos, né? Nós, no caso aqui, através dos ensinamentos dentro da doutrina, mas outras crenças, outros aprendizados, outros tantos literatos que trazem ali nos seus livros, né? Temas que nos levam a aprendizado, a reflexão. Então, tudo isso é muito, muito importante e necessário, né? Infeliz daquele que se coloca sempre avesso, né, às orientações. E é preciso que entendamos, né? Ele vai mudar. Então, aqui o Soares aconteceu uma situação que o pegou de surpresa. Com certeza ele vai repensar essa postura dele, porque aquele louco ali no avião estava precisando de alguém que abrisse a sua mente, de alguém que impedisse que ele caísse num precipício, né? Inclusive levando a outros, né? Mas que ele caísse num precipício. Assim fazem, né? Aqueles que nos querem bem, assim fazem os espíritos amorosos, o nosso espírito protetor, chamado anjo guardião, nos alertando, nos orientando. Evidentemente que sempre deixando a nós a decisão pelo respeito ao livre-arbítrio, né? E então, mas vocês vejam que quando algo não é para ter um desfecho, muitas vezes trágico, percebe-se, né? Eles poderiam não estar atentos e não terem visto aquele moço preparando ali aquela arma ali, um dinamite, sei lá o que era, já não me lembro, que provocaria ali aquele suicídio, né? Foram levados a ver, né? Então, o que não tem que acontecer, a espiritualidade vai usar de recursos para impedir que determinadas coisas aconteçam. Então, fechando essa ideia e fechando também a ideia do primeiro
texto que vimos, quando o erro apareça, o importante é a retomada. Assim como aí o Aristeu Soares vai percebeu com certeza ali a sua leitura, o seu desentendimento na análise, né, dessas situações da vida em relação ao nosso livre-arbítrio, isso o levará a um repensar. Então, quando o erro apareça, quer seja no campo das ideias, quando o erro apareça, quer seja no campo da ação, é preciso que nos coloquemos em condições de nos reajustarmos, né? Enfrentando com naturalidade a nossa condição ainda de errar. Mas é preciso que haja o desejo da reparação, né? Então, ficam para nós aí esse aprendizado, esse rico aprendizado. Que fiquemos em paz. Olá! Vamos iniciar agora um novo tema que nos trará novas reflexões, ainda estudando as passagens relatadas no Novo Testamento com um questionamento, né? Muitas vezes lemos ali o Novo Testamento e não nos preocupamos ou não levamos a nossa atenção ao que foi feito dessas personagens, né? Sabemos do amor, do tamanho, da abrangência de Jesus, mas nesses encontros, o que foram levados em seus corações, né? Nos corações daqueles que com ele tiveram ali momentos expressivos junto do Mestre. Porque nós diariamente temos o poder da escolha, né? E estamos estudando uma doutrina abençoada ali nas nossas palestras, nas nossas sessões, né, que frequentamos. Estamos ali sendo diariamente convidados a uma reflexão, a uma mudança em nossas vidas. Será que estamos incidindo nos mesmos erros? Sabemos o quanto é difícil superar uma dificuldade, uma viciação. Entretanto, temos que nos esforçar para dia a dia combatê-las. Nesses encontros que o Espírito Amélia Rodrigues traz no livro Primícias do Reino, nós vamos refletir, né? Nós vamos ter aí a oportunidade de analisar o que aconteceu após cada um desses encontros. Quais foram as escolhas dessas personagens? Porque a mudança, ela depende de estarmos ali fortalecidos, dispostos, né? Porque muitas vezes vemos e pedimos para Deus e para Jesus uma cura, uma bênção, uma renovação em nossas vidas, mas estamos dispostos a pagar o preço? Somos suficientemente gratos? Temos a nossa fé de fato fortalecida? Temos méritos para isso? Quais são as nossas buscas, né? O que nos tem movido? Nos tem movido o externo para mostrar aos outros, ou ali, né, o autoconhecimento, o nosso burilamento, a nossa reforma íntima, que é uma luta que só nós saberemos qual é o preço, né, que teremos. Então vamos ler aqui a psicografia de Divaldo Franco, livro Primícias do Reino. O capítulo é o 14. Essa personagem, ela é muito conhecida, né? Ela é relatada nos evangelhos. E nós vamos ver o que acontece com ela, porque ela tem uma história antes do encontro com o Mestre, tem uma história depois do encontro com o Mestre. Ela tem um nome, ela tem um passado, ela tem um momento com ele e tem um futuro. Vamos conhecer hoje em mais profundidade, né, para aqueles que não conhecem, a história da mulher hemorroíça.
O coração arrítmico constrangia-lhe o peito, e o ar que aspirava pesado parecia carregado de fumo. Angústia incoercível dominava-lhe o espírito desde as vésperas. A noite fora difícil de ser vencida. Expectativa incomparável a assaltara desde que soubera dos lamentáveis acontecimentos do horto. Então, Jerusalém, ali uma cidade onde rapidamente se espalhou a notícia da prisão do mestre. E ela estava ali angustiada. À traição de Judas sucederam-se a deserção dos amigos, a negação de Pedro, e ele, a sós, for instrumento do escárnio e da arrogância de todos, levado à extrema humilhação por aqueles que desde há muito ambicionavam pôr-lhe as mãos. As notícias, em tom de cantinela cansativa, corriam zombeteiras por todos os lábios, até mesmo repetidas por bocas antes mortas e que podiam agora falar graças a ele. Já paramos aqui nessa reflexão. Então, a notícia da prisão, da condenação, se espalhara pela cidade, e mesmo aqueles que foram curados por ele, né, estavam ali zombeteando, né? Vejam como são as nossas escolhas. O dia começara com o sol em brasa, queimando tudo. O vento quente, àquela hora da tarde, crestava. A sinistra caravana que o empurrava em direção do Gólgota ainda não atravessara a porta de saída da cidade, aumentada cada vez mais por novos espectadores impenitentes que o saudaram poucos dias antes, quando ele chegara a Jerusalém. Vejam que numa fração de segundos, né, de um dia para a noite, aquele que é exaltado pode cair ali num erro, num tombo, e a sua situação mudar drasticamente, a sua reputação. Quantas vezes nós vemos isso, né? Essa situação, esses reveses que acontecem. Então, aquele que é ali admirado, exposto aos comentários das pessoas, muitas vezes, né, cai ali num erro, numa frase, e é tido o chamado cancelamento, a perseguição, né? Imagine Jesus, que tinha ali tantos que queriam a sua queda, e tantos que foram fracos, como ela fala, que apesar de terem sido curados por ele, caíram ali, foram envolvidos também por essa teia, né, desse julgamento, dessa condenação, que é a ingratidão. Ela os ouve gritar: adiante, o chicote. Ela é a mulher hemorroíça. Sente o dilacerar do próprio coração, como deve ter sido difícil para ela ver o mestre apanhando tanto, sofrendo tanto castigo ali, né? Tantas agressões. Ele cuja doçura tinha no olhar, ele cuja havia promovido a sua cura e o laço de gratidão, de amor que ela sentia por ele. Quanto deve ter sido dolorida ela vê-lo passando ali e ela impotente, não poder fazer nada. A ladeira é de difícil acesso e os mortejos se sucedem, enquanto o chicote vibrando rasga-lhe as carnes ensanguentadas. A tortura era intensa, né, com os chicotes. Ajudado pelo Cirineu, banhado de suor e sangue, ele avança vagarosamente com dificuldade. Ela o amava, sim, amava-o com todas as forças do seu coração, da sua vida. Vivia porque dele recebera a vida. Foi graças a ele que tudo mudou em sua vida, não é?
Vamos ver mais adiante aqui nesse capítulo em detalhes essa situação. Olhou em volta lacrimejante. Ali estavam, entre outros, Maria, sua mãe, Madalena, com as mãos crispadas, a chorar desesperadamente, Joana de Cusa, Maria de Cleofas, Salomé, Marta, João, todos dominados por dor inominável. Talvez mais longe estivessem outros, Nicodemos, Zaqueu, José de Arimateia, Lázaro, os cegos e paralíticos que recuperaram a saúde, estupefados, vencidos. Os gritos e imprecações redobram. Então, havia também aqueles que tinham tido essa convivência mais amorosa, mais íntima com ele e que estavam ali vencidos, arrasados, estupefados, estarrecidos ao longe, outros mais perto. As mulheres permaneceram ali junto dele, né? E João, e entre elas a mulher hemorroíça. Vamos ver a história dela lá de trás, antes do encontro com Jesus. Abandonara sua cidade de nascimento pela primeira vez, Cesareia de Felipe, na Decápole, desiludida, marcada pelo estigma humilhante, que era essa hemorragia há mais de 12 anos. Todos a consideravam impura e, consequentemente, malsinada. Vejam, as mulheres hoje têm uma dificuldade, têm uma situação ainda inferiorizada em relação à sociedade. Imaginem nos tempos de Jesus. As dificuldades ali, né? Ser rotulada, né? Que era o que acontecia com ela. Ela tinha vergonha, ela tinha um estigma por sangrar e de forma ininterrupta. Todos a consideravam impura e, consequentemente, malsinada. Recorrer a todos os métodos curadouros, consultar os sacerdotes, os médicos locais e os alienígenas inutilmente. A enfermidade impiedosa resistia a todos os remédios. Deixara-se exorcizar, usar os preceitos da lei, submetera-se a experiências que a maltrataram interminavelmente. No entanto, tudo foi inútil. Seu mal era um castigo, um sinal de desventura imposto por Deus. E quando alguém padece de uma dificuldade, de uma enfermidade, essa busca é realmente a todos os métodos, né? As pessoas se submetem a todos os métodos em busca de uma cura, e foi o que aconteceu com ela. Sem mais esperanças, após ter gasto tudo quanto possuía, resolvera buscar a próspera Carfarnaum, na vã tentativa de conseguir um remédio não usado ou conhecer um médico ainda não consultado. O fluxo sanguíneo, porém, não a deixava. Via-se constrangida a esconder-se, ocultando a marca de sua desdita. Tinha agora, pela primeira vez, a oportunidade de falar com ele, com Jesus. Seu nome, seus prodígios, conhecia-os através dos que, de suas mãos, havia recebido a saúde como doação máxima. E ele ali estava, a alguns passos. Demandava a casa de Jairo, o chefe da sinagoga, cuja filha se encontrava nas malhas da agonia, e toda a cidade lamentava aquela perda irreparável. Quando é relatado no Novo Testamento, a cura da mulher hemorroíça acontece simultaneamente, a cura da filha de Jairo. Então, eles são relatados nesse mesmo instante, quando Jairo procura Jesus, quando a sua filha ali está enferma, que ela toca as vestes do mestre e se cura. Demandava a casa de Jairo, essa parte eu já li. Amado pela sua bondade e compreensão dos problemas humanos, Jairo buscava o Rabi desde cedo, procurando-o em todo lugar. Recorrera à casa de Simão, procurara na residência dos filhos de Zebedeu e, por fim, fora buscá-lo na praia, após a viagem que fizera ao outro lado do mar. Com Jairo, uma grande e curiosa multidão o seguiu. Também ela estava entre os que seguiam, a 2 passos, tomada por ansiedade incomparável. Faltava-lhe coragem para falar-lhe, tantos eram os ouvidos atentos. Ela tinha vergonha.
Conheciam-na e as marcas de sua miséria orgânica denunciavam-lhe o mal que a fizera pusilânime em excesso. Então, como Jairo podia expor o problema da filha, né? Ela não podia. Isso é um detalhe, né, importante aí para a gente pensar nessa situação, nesse contexto. Vencida pela anemia, descarnada, até mesmo diante dos médicos sentiu o constrangimento que lhe impunha a doença. Então, fisicamente era possível ver ali a sua situação, né, a sua debilidade orgânica e o quanto de constrangimento ela sentia para poder relatar ali a sua doença para os médicos, e ela não tinha como também falar no meio daquela multidão para Jesus. Àquela hora, no entanto, se a perdesse, perderia o precioso minuto, o mais importante da vida. Nós somos muitas vezes atraídos, né, para a situação ali que tanto buscamos. E é uma fração de segundos que temos que decidir, né? E não nos arrependermos, né? Um turbilhão mental aproximou-se emocionada, há medo. Cria nele. Sentia-o invadir o íntimo, como se todo ele se desprendesse uma força ignota, miraculosa, né? Era o magnetismo do mestre. Nos seus olhos, no seu porte, em todo ele havia uma tão grande serenidade e grandeza. A rua estreita, a multidão se adensando cada vez mais, o turbilhão íntimo fazia-o-na gritar, pedir-lhe socorro sem palavras. Vencendo a agonia que a assaltava, com a visão turbada, num movimento irresistível, puxou-lhe a fímbria dos vestidos. E, ó, ventura, o sangue estancara, as hemorroidas deixaram de doer. Toda ela experimentou uma estranha, inusitada sensação. Então foi celular, né? A cura, o alívio. Ainda não recuperara o equilíbrio, ouviu indagar: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele olhou em derredor como a procurá-la. Nesse momento, atirou-se-lhe aos pés e bradou: fui eu, Senhor, que era desgraçada. Sabia que, em tocando tuas vestes, poderia recuperar minha saúde. Filha, falara-lhe com ternura e bondade, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Então, a partir daí, é a mudança, né, que eu falei no começo, né? É a mudança, era a cura do corpo, mas temos que ter o quê? A cura da alma. Aí não cair nos mesmos erros, por isso que ele recomendou, né? Mas ele conhecia, ele sabia do potencial dela. As inefáveis emoções daquele instante, ficaria ali imóvel, vencida pela gratidão, em lágrimas de júbilo, adorando se o pudesse. Despertaram-na para a realidade os que lhe sindicavam o acontecido. Depois, transcorridos alguns dias, volveu aos seus e aos sítios donde viera do outro lado do mar. Todos queriam vê-la, ouvir-lhe a narrativa, constatar. Com a saúde viera-lhe igualmente uma ânsia insopitável de vida nova. Recuperara a paz do corpo, mas perdera a paz do espírito. Depois de conhecê-lo, encontrara a vida. Estar longe dele significava perder a vida. Sabia-o, pois que algo lhe dizia ser ele o enviado. Necessitava abandonar tudo e segui-lo. Então foi uma busca, né, um despertar nela. E ela sente essa necessidade. Ela volta ao seu lar, né, à sua vida, mas ela sente a necessidade ali, porque foi muito marcante, né? Foi muito importante, e é exatamente o ponto, né? O ponto ali de coisas que nos acontecem, de situações que são cruciais para que a gente tenha que seja alavancado essa retomada, e precisamos estar atentos, vigilantes, né? Justamente
dessa linha tênue, não cairmos novamente nos mesmos erros, né? Não ficarmos ali em lamentações que são comuns após uma cura. Quantos que curados fisicamente vivem a lastimar-se, vivem ali a reviver a doença, a relatar essa doença, né? Então, a doença já saiu delas, mas elas não saíram na doença, né? Por uma série de situações, por terem se sentido muito fragilizadas, por não aceitarem, por quererem chamar às vezes a atenção, né, das pessoas. E isso é um erro, porque quando temos uma cura, uma salvação, Deus nos dá a oportunidade de nos ressignificarmos, né, de começarmos a nossa nova jornada ali mais fortalecidos, né, vivermos novos propósitos. Então, o passado fica no passado, temos que ser gratos pela cura e seguirmos adiante, ouvirmos os sinais do nosso coração, né? E o sinal que ela tinha era exatamente esse, de estar mais próximo dele, mais próximo desta vida, né? Dessa fonte de amor inesgotável que emanava do Mestre. Depois de relutar algum tempo, despediu-se dos amigos e parentes que antes a detestavam e foi ao seu encontro. Então, eles não eram de fato pessoas ali que tinham um significado para elas, né? Para ela, né? Ela vivia ali escondida, com medo, sendo perseguida, né? Então, ela não viu mais sentido estar junto deles. Desde então, ouvia suas pregações na orla do mar, nas cidadezinhas próximas, perdida na multidão. Então, ela acompanha ele, né, de forma ali anônima, à distância, ouvindo, né, seguindo ele, literalmente, né. Lentamente enchia o espírito de paz, como o sol de luz que inunda a terra, quando chega o carro da madrugada. Seguindo por toda parte, não ignorava os que o detestavam e no coração temia por ele. Então, ela era preenchida ali de amor, daquelas orientações do Mestre, mas ela não ignorava as perseguições, né? Ela tinha medo, né? Sentia que algo de ruim iria acontecer e que de fato aconteceu. Em função do tempo, nós vamos parar a leitura por aqui e continuamos na próxima semana. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.